Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, gente, eu tô muito pensativo, né? Depois de tudo que aconteceu no último jogo, né? Assim, eu acho que tem questões táticas pra gente refletir. Eu acho que tem questões da real capacidade técnica de entrega que esse time ele tem. Então, no final das contas, não é um cenário tranquilo, não é um cenário leve, muito pelo contrário, é um cenário chato, é um cenário difícil, é um cenário que a gente já está numa reconstrução institucional depois de um rebaixamento e a gente precisa botar as coisas no lugar novamente. As coisas elas até caminhavam bem, mas eu acho que é bom a gente ter tomado essa porrada nesse momento. Porque se tem algo que eu aprendi de 6 anos cobrindo o mesmo clube, e eu fui perceber que isso acontece em absolutamente todos os clubes, não dá para você ter o auge técnico, não dá para você ter o melhor momento da temporada durante os 12 meses de temporada. Então vão ter meses, vão ter momentos que você vai performar menos do que o momento que você for performar mais. Só que existem alguns times que têm esse auge técnico no momento certo. E existem outros times que têm esse auge técnico no momento errado. Ano passado, eu acho que a gente viveu 2 momentos de auge técnico. Nas Copas com Varini e no início do Campeonato Brasileiro e final ali do Campeonato Estadual com Cuca. Bicho, não adianta de nada. Mas se você pegar, por exemplo, 2019 eu acho que é um ano que simboliza isso muito bem. O time vinha numa boa toada, tem uma oscilação e vive o auge técnico a partir ali da semifinal da Copa do Brasil, que é quando a gente precisava realmente, disparar. Então, assim, quando eu falo com vocês, quando a gente troca ideia, que o auge técnico precisa ser no momento certo, é porque precisa, não adianta você ter o auge técnico no campeonato estadual. E ainda mais depois de você tomar uma porrada como essa, que não precisava ser algo tão expressivo como foi, eu acho que bota o Atlético para se questionar. E é o momento de se questionar. Olha alguns questionamentos que eu acredito que são pertinentes. O elenco é bom o suficiente? Eu até acho que é. Mas será que a gente não precisa de mais peças? E acho que nesse momento é muito mais legal ver o Atlético se questionando do que o Atlético com tantas certezas. Então, assim, será que a gente não tem que aproveitar esse momento de pausa forçada, né, pela eliminação no Campeonato Paranaense? São 15 dias aí até a estreia dia 4 contra o Paysandu. Para a partir dali, a gente começar a trabalhar o mercado para a chegada de jogadores pontuais e fortalecer ainda mais o elenco? Acho que é um ponto legal de ter uma reflexão. A gente passou por uma eliminatória que a gente sentiu muita falta, tanto de um volante quanto de um camisa 9. Será que essas peças são Peralta e o Renan Peixoto? Será que eles preenchem lacunas? Tomara, tomara, mas será que a gente não tem que ir atrás de mais nomes? Outro questionamento que eu acho que a gente tem que fazer. Será que a gente não tá botando como jogadores inquestionáveis, jogadores que precisam ser questionáveis? Parece que o Fernando e o Raul não vão sair do time de jeito nenhum. Será que essas peças não tá na hora de você testar outro cenário para ver o quanto outros jogadores podem te entregar, podem te ajudar, podem te potencializar? Eu acho que o ponto, no final das contas, acaba sendo esse, assim. Eu acho que o ponto, no final das contas, de reflexão acaba sendo esse. Será que o Léo Derrick não pode ser uma peça melhor? O João Cruz jogando ali de segundo volante não pode ser uma peça melhor? Será que o Atlético não ganha talento? Será que o Atlético não ganha capacidade competitiva? Será que o Atlético não ganha jovialidade? Eu acho até que ganha. Sendo bem sincero com vocês, eu acho até que ganha. Então acho que é uma reflexão pro Barbieri ter. Eu acho que o Barbieri ele precisa ter uma reflexão sobre o nosso sistema ofensivo. Puta, bicho, a gente vai ficar tentando forçar o Luiz Fernando de 9? E assim, eu avisei antes, tá? Eu avisei antes que o Luiz Fernando de 9 não seria uma boa ideia. O Luiz Fernando ele não pode ser o foco da defesa. Ele faz muito bem esse movimento da esquerda para dentro,
que bota ele em mais condição de finalizar. Mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente não tem um camisa 9 confiável. Então como é que fica a situação do Luiz? Será que o Luiz é uma peça que é só esse jogador pela esquerda? Será que o Luiz pode ser esse segundo atacante? Mas camisa 9 acho que não. Será que a gente vai continuar apostando em um jogo de transição? Sendo que os nossos melhores momentos são quando a gente consegue associar mais em ataques posicionais? Então tem muita coisa para refletir nesses 15 dias. Tem muita coisa para trabalhar nesses 15 dias. Tem muita coisa para tentar alcançar uma versão que talvez não seja o momento da gente ter a nossa melhor versão nesse começo de campeonato estadual, mas a gente ter uma versão competitiva o suficiente para começar bem o Campeonato Brasileiro da Série B, me perdoem, errei, para aí depois a gente deslanchar a partir de um momento que a competição se definir, a gente entender quem briga pelo acesso, a gente entender quem briga pelo título, a gente entender quem não briga por nada. Porque eu acho que no final das contas isso acaba sendo um ponto muito importante, sabe? Eu acho que no final das contas isso acaba sendo um ponto muito, muito interessante. Entender qual vai ser o campeonato ali. Então, a partir de agora, se o Barbieri ele tinha responsabilidade, o Barbieri tem mais responsabilidade ainda. O Barbieri que foi o senso comum, né? Botou o Barbieri na posição do grande culpado e acho que tem responsabilidade, assim como os jogadores também têm responsabilidade. Que no final das contas a gente vai precisar dele. Técnico esse cara para corrigir os problemas. Não vão ser os jogadores que vão marcar um piquenique e vão corrigir os problemas que claramente esse time tem. Que vão corrigir os problemas que claramente esse time ele demonstra, sabe? Então, no final das contas, eu sinto que a gente tá numa condição ali que é uma condição de as coisas ainda estão no seu lugar. Mas começa mal a Série B só pra você ver. Então é hora de refletir. Se o Rodrigo Possebon, se o Rodrigo Possebon também precisa participar, sabe? O departamento de futebol todo tem que trabalhar em conjunto pra gente evitar que dê merda, né? No final das contas, acho que a grande história é essa. Que a gente consiga, de alguma forma, evitar que dê merda. Evitando que dê merda, pô, vai ser incrível. Seria incrível, né? Sei lá como definir essa porcaria também. Ai, gente, o Atlético tira a nossa razão, o Atlético balança a nossa emoção. Não é simples, não, sabe? Tudo que a gente menos precisava era entrar nessa Série B num cenário de crise, mas aparentemente é o que veio pela frente. Acho que dá pra falar que a gente tá em crise, né? Ou depois de uma eliminação dessa, pelo menos, tipo assim, vem um rebaixamento, vem uma eliminação dessa. Eu acho que a crise ela começa muito mais do lado de fora e depois vem pro lado de dentro. A gente entende mais pelo torcedor se o time tá em crise ou não. Às vezes você tá até numa fase oscilante. Mas o torcedor, acho que ele bate o martelo. Pô, esse time tá em crise. Já acho que o torcedor já bateu.